O pastor Manolo, ele vai compartilhar algumas informações profundas sobre a última noite de Jesus sobre esta terra. Eu sei que você conhece sobre a questão quando Pedro negou, que Judas o traiu, que Pedro arrancou a orelha do soldado, mas o que o pastor Manolo vai compartilhar aqui é algo bem mais profundo. E eu convido você a ficar até o final da mensagem, porque ele vai mostrar a cronologia das últimas horas, dos últimos momentos de Cristo antes de ser crucificado. Acompanhe essa mensagem com o pastor Manolo, não sai e que Deus te abençoe. Lembrando que o link da mensagem completa vai estar aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? Que Deus te abençoe. Essas são referências aproximadas de como poderia ser em termos de horas aquela última noite de Jesus. Por volta das 11 horas da noite, a gente pode inferir que Jesus ele sai daquele quartinho onde ele tomou a Santa Ceia e ele vai em direção ao jardim do Getsemane. Isso se deu aí por volta das 11 da noite. Você sabe que ele sai da ceia com seus discípulos, a Bíblia diz que eles cantam um hino e eles vão em direção ao Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus vai anunciando a eles que eles vão o abandonar, ele prediz a negação de Pedro. E eles chegam lá numa parte mais íntima do Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, onde Jesus costumava orar quando ia até Jerusalém. A gente pode inferir que entre as 11 da noite e meia-noite, você vê aquele momento, aquelas horas de agonia de Jesus, orando no Getsemane. E aqui ele se afasta dos seus discípulos para orar intensamente. E você sabe que ele chega com uns 11 no jardim, ele diz para que 8 fiquem um pouco ali, e 3 vão com ele mais para dentro do jardim, Pedro, Tiago e João. Ele pede ao Pai, nessa hora de oração, para que o Pai afaste dele o cálice, se assim fosse possível. Ele ora 3 vezes, ele pega os discípulos 3 vezes dormindo, eles cederam ao cansaço e ao sono. E ali, nesse momento também, um dos evangelhos diz que um anjo o fortalece. Entre a meia-noite e a 1 da manhã, você tem ali a prisão de Jesus. Judas vai chegar com uma multidão armada que vai prender Jesus. O sinal é um beijo, Judas o beija na face. Pedro, naquele ato dele de coragem e de violência, ele toma ali uma espada e corta a orelha de um soldado. Jesus diz para ele largar a espada, coloca a orelha do soldado no lugar, diz para ele, garante que se ele quisesse os anjos viriam para salvá-lo. E Jesus voluntariamente se entrega, diz: eu sou Jesus, deixai-o estes. Ele livra inclusive os discípulos ali. Na sequência, o que a gente poderia entender entre 1 e 3 horas da manhã, Jesus ele é levado primeiro para Anás. Quem é Anás? Anás é o sogro do sumo sacerdote. Ele o interroga previamente. E depois ele comparece diante de Caifás, o sumo sacerdote oficial. O sinédrio ele se reúne apressadamente. Nós estamos falando aí de alguma coisa entre 1 e 3 da manhã. Falsas testemunhas são convocadas. Aqui há uma quebra regimental. Da lei mosaica proibia julgamento depois do pôr do sol, muito pior seria no meio da madrugada. Os testemunhos são todos desencontrados, eles ficam meio atordoados, meio perdidos ali. Então Caifás dá uma apertada em Jesus: eu te conjuro, se tu és o Cristo, diz. Jesus diz que ele é, aí ele faz aquela cena, rasga a roupa, diz é blasfêmia, e o sinédrio, ali perto das 3 da manhã, condena Jesus à morte. O que nos leva à próxima vigília da noite, entre 3 e 4 da manhã. Aqui Pedro vai negar Jesus 3 vezes, antes do canto do galo. Judas, ao ver que Jesus foi condenado, tenta devolver o dinheiro que tinham dado para ele. Rejeitado pelos sacerdotes, ele vai lá e se enforca. Isso foi no meio da madrugada, entre 3 e 4 da manhã. Por volta das 5, o sinédrio vai levar Jesus a Pilatos. Acusa ele por um crime político, dizendo que ele queria se tornar rei. Pilatos não encontra culpa em Jesus, e aí o envia até Herodes. Pilatos tenta libertar, oferece Barrabás como uma alternativa. A multidão pede ali a crucifixão, e para agradar o povo, Pilatos vai lá lavar suas mãos e entrega Jesus para ser açoitado e crucificado. Nós estamos falando aí de alguma coisa perto das 7 da manhã, o dia já tinha raiado.
Você vê na sequência, entre 7 e 8 da manhã, você vê Jesus sendo açoitado e humilhado, num ritual realmente de muita tortura. Ele tem o seu corpo e a sua carne rasgada pelos açoites, pelos abusos. Ele é tratado de forma cruel, humilhante. E os soldados vêm, os soldados zombam nele, botam uma roupa nele, o golpeiam. São tentativas de fazê-lo desistir. Entre 8 e 9 da manhã, Jesus sai de dentro ali das ruas de Jerusalém e percorrendo o caminho até o lugar da crucifixão, que é chamado de Gólgota, não é? Jesus carrega a cruz, desmaia 2 vezes, um viajante ali aleatório é forçado a levar a cruz para Jesus, Simão Cirineu. No caminho ele encontra algumas mulheres, ele adverte o que está por vir, ele diz: não precisa chorar por mim, chorem pelos filhos de vocês. E aí você tem, nesse último momento ali, entre 9 da manhã e 3 da tarde, você tem a crucifixão às 9 da manhã, no horário do sacrifício matutino. Você tem a descrição bíblica de que ao meio-dia as trevas cobriram a face da terra, a natureza se nega a revelar a vergonha do seu Criador. E você tem às 3 da tarde a morte propriamente dita, a declaração: meu Deus, por que me desamparaste? Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O véu do templo se rasga de alto a baixo, um terremoto sacode a terra, o centurião diz: esse aí é o Filho de Deus. Toda essa é a cronologia, apenas para refrescar a sua memória. Nós estamos tratando aí de as últimas horas, a noite mais escura e horrorosa da história da humanidade, quando Deus, oferecendo o melhor de si, a humanidade oferece o pior dela. Pois bem, eu disse a você para ir a Mateus capítulo 26. Se essa é a cronologia, a minha intenção nessa manhã é a gente analisar como que algumas pessoas atuaram nesta noite de horror e o que isso pode servir para nós em relação ao que está por vir e no futuro da igreja, um pouco antes da consumação do século e do retorno de Jesus Cristo ao planeta. O primeiro ator, a primeira figura que nós vamos analisar é um amigo íntimo, traidor, Judas Iscariotes. Mateus capítulo 26, por favor. Vou chamar a sua atenção aos versos 14, 15 e 16. Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava Judas, uma boa ocasião para o entregar. Nós estamos falando aí de alguns dias antes da Páscoa. Vá até o mesmo capítulo, verso 48 e 49, capítulo 26 de Mateus. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Marque essa página aí, nós vamos voltar a Mateus 27, mas eu vou pedir para você dar um pulinho em João capítulo 13. É que na cronologia eu preciso olhar João antes com vocês. João capítulo 13, versos 26 a 28. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Tomou, pois, um bocado e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Após o bocado, verso 27, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Você está vendo aqui recortes dos evangelhos, do papel e da interação de Judas nesta semana, especialmente nas últimas horas de Jesus. Agora sim, volte a Mateus 27, os versos 3 a 5 desse evangelho. Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traí sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso aí é problema seu. Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se, diz o verso 5 do capítulo 27 de Mateus. Judas era um dos 12, possuía a responsabilidade de cuidar das finanças do grupo. Era, quem sabe, o indivíduo de maior destaque, de maior habilidade natural. Ele se achava melhor do que os outros e os outros o achavam realmente superior a eles. Todo mundo se sentia muito feliz e, de certa maneira, aliviado de que Judas fizesse parte do grupo, porque ele possuía qualidades incríveis. João revela que ele roubava o dinheiro do grupo, ele tomava dinheiro da sacola.
Judas esperava um Messias que estabelecesse um reino terreno, e ao perceber que Jesus não seguia esse caminho, ele se frustrou. 6 dias antes da morte de Jesus, Judas se sentiu ofendido quando Jesus censura o seu egoísmo. Você sabe, lá no jantar na casa de Simão, quando Maria unge os pés de Cristo em sinal de devoção, Judas ali lança algum comentário, alguma crítica, e Jesus vai em defesa dela. Ele teve o seu orgulho ferido naquele dia. Mateus vai descrever Judas como negociando a traição pelo preço de um escravo. João, no seu evangelho, afirma que Satanás entrou em Judas. Isso foi dentro da Santa Ceia. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus tomou a refeição da Páscoa com ele. E houve um momento que Jesus, para o benefício dos demais, ele antecipou: vocês vão me deixar e um de vocês vai me trair. Ele inclusive falou para Pedro: você vai me negar. Tudo isso foi antecipado. Mas no jantar, na ceia, Judas sai para trair Jesus. João diz que esse foi um caso de possessão demoníaca. Satanás entrou em Judas, tomou conta dele. Que coisa. Ali ele sela a sua decisão quando deixa a companhia de Jesus. Judas identifica Jesus com um beijo no jardim do Getsemane, como nós lemos. Depois que ele percebeu o seu erro, Mateus diz que ele tentou devolver o dinheiro e, profundamente angustiado, com um remorso, o senso de culpa, não de arrependimento sincero, ele acaba se enforcando ali mesmo em Jerusalém naquela noite. O dia não amanheceu para este traidor. Judas foi alguém que foi consumido pela cobiça, pela ambição frustrada. Judas tinha expectativas não atendidas e isso fez com que ele caminhasse essa trilha de horror. Sua traição foi planejada, mas ele não esperava que Jesus realmente fosse condenado à morte, e ainda que ele não desejasse a morte de Jesus, o seu ato foi um ato planejado. Judas fez as suas próprias escolhas, conscientes, e quando ele não se rendeu a Jesus, pelo contato e o convívio com o Mestre, ele foi diretamente influenciado por Satanás. Judas é o primeiro ator do ato que nós estamos considerando hoje, e ele foi um ator importante nessa terrível noite. Pois bem, vamos ao segundo ator. Muito obrigado por você ficar até o final do vídeo, que você possa curtir, para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas. Não esquece de comentar, confere se você já é inscrito aqui no canal, tá bom? Porque aqui nós estudamos a Bíblia, profecias e também estudos bíblicos. Que Deus te abençoe de forma especial. Não esquece de compartilhar e também de comentar. Que Deus te abençoe.